Opa, tudo bom, pessoal? Está começando mais um Na Onda do Campus. Hoje diferente, né? Vejo que não, vocês estão vendo que não é o mesmo apresentador, porque hoje teremos um episódio diferente. Hoje vamos trazer o professor Felipe Kloss para conversar sobre física quântica, ou seja, desmistificar a física quântica, falar sobre o que é e o que não é. Com isso, sigam e vejam o episódio. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Na Onda do Campus, o nosso podcast universitário. Hoje, sendo o episódio que vai encerrar a temporada desse semestre, a gente vai conversar com um convidado muito especial, que também é o diretor do projeto, o professor Felipe. A gente vai falar sobre física quântica, desmistificando a física quântica. Mas, antes da gente começar a falar sobre esse assunto, para o público te conhecer melhor, né? Fale um pouco da sua carreira, dos seus trabalhos, até você chegar até aqui. Bom, queria agradecer a todos o pessoal pediu para eu fazer esse episódio também, né? Porque apesar de eu estar nos bastidores mais do que na própria participação, é legal que a gente tenha essa interação, essa conversa aqui. Bom, para que o pessoal possa me conhecer, eu trabalho como professor desde 2005, na verdade, em sala de aula mesmo, assim, efetivamente, né? Desde 2008. Já trabalhei com várias áreas, principalmente na área industrial, de eletrônica, mecânica. Mas a minha formação é em física, tenho técnico em eletrônica, física, o mestrado em engenharia elétrica e doutorado em engenharia e ciências materiais. Então, tudo que envolve isso daí, a parte da física, da elétrica, dos algoritmos da programação, eu tô envolvido ali e o pessoal vai me colocando. Agora, eu resolvi fazer esse projetinho para a gente expandir um pouco mais o nosso conhecimento. Falar mais de assuntos científicos, né, e também para conduzir mais na questão acadêmica, né. Então, desmistificando física quântica. É um assunto que, assim, física quântica, né, não é um conceito que a gente tem em contato no ensino médio. Não é algo que a gente entra em contato ali e pensa, eu estou estudando física no ensino médio e física quântica entra na grade ali para eu estudar junto com o vestibular. A gente não tem esse contato e talvez por causa da falta desse contato, ela é levada para a pseudociência e para algumas interpretações equivocadas. Então, coach quântico, física quântica, espiritualidade. Eu até vi no Instagram um post sobre travesseiros quânticos, então não sei. Então, assim, ela é levada para essas interpretações mais equivocadas, mas porque a gente não tem contato com elas, principalmente. Pelo menos não que a gente veja num livro, por exemplo. Então, para começar, quando a gente está falando de física quântica, do que exatamente que a gente está falando? Para que é voltado esse estudo? Eu achei legal essa pergunta, porque você tem uma coisa meio que... tinha um certo medo desse tema entrar no podcast aqui que o pessoal fala, porque ele tem uma coisa meio que... Nossa, será que o pessoal vai conseguir entender? Mas a gente vai discutir de outra forma, a gente vai falar de uma forma um pouco mais, vamos dizer assim, o que é e o que não é mesmo, né? Não é para entrar em toda a parte teórica, mas eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas o que é e o que não é? Eu geralmente coloco uma introdução nesse assunto que é assim, a minha avó, ela tinha um colar cheio de imãzinhos assim, com um monte de coisas, um monte de explicações sobre o porquê que ela tinha aquele colar cheio de imãs. E por que eu falo isso? Porque quando você trata de... Hoje, o que o pessoal coloca colchão quântico, travesseiro quântico, tudo que é quântico, antigamente era de nanotecnologia, ou de... Antes era magnético, era colchão magnético, era travesseiro magnético. Então tem uma época que sempre tem uma mística envolvida. Então, assim, simplesmente um nome que o pessoal não conhece. Então, quando o magnetismo começou a ser um pouco mais conhecido, que não, é só um negócio que gruda o ímã, gruda na geladeira. Não, então isso não é muito misterioso. Não, então precisamos encontrar uma coisa mais misteriosa. O que é mais misterioso que isso? Não, então o mais misterioso é nanotecnologia. Então vamos falar disso. Não, o que é misterioso? Não, o quântico é misterioso, porque ninguém consegue explicar direito. Daí por isso que ele aparece. E é justamente porque a física quântica é uma coisa que precisa de muita coisa para conhecer. Mas mesmo assim, tem até um certo equívoco que o pessoal não entende, que diz assim, no ensino médio, a gente nem aprende física quântica. Na verdade, geralmente você aprende a física quântica logo no começo do ensino médio. Porque quando o professor de química chega e fala assim, os orbitais atômicos são esses, esses números quânticos são literalmente quânticos, eles vêm da física quântica. Você não consegue chegar naqueles desenhos. Aí tem aquelas musiquinhas, né? Você estava falando de pré-vestibular. Tem aquelas musiquinhas, não, porque você faz em halteres, em forma de esfera. E por que tem forma de esfera? Por que tem forma de halter? Porque tem todo um desenvolvimento, todo um cálculo dentro da física quântica para chegar e o desenho vai aparecer aquilo ali. Então não vem do nada, ele vem da física quântica. E a gente vê isso.
Para você ter uma ideia como realmente a gente estuda física quântica, só que espalhado ao longo de... Lógico que isso daí fica meio que confinado naquele comecinho da química. Mas dá para você colocar tranquilamente. E assim, pelo que a gente estuda de eletromagnetismo, e o eletromagnetismo, vamos dizer assim, pesado mesmo, dá para ver que dá para você estudar, dá para você ver, saber o que é, sem saturar, sem dizer assim, nossa, mas tem que aprender tudo sobre esse assunto, tudo sobre o que toda a parte teórica e tal. Não precisa aprender tudo, mas saber o que é interessante. Seria legal a gente conseguir se encaixar lá no final. Embora seja uma coisa bem complicada, porque acho que o currículo escolar já está bem saturado de coisa, né? Talvez pudesse reorganizar e realmente colocar a física quântica para justamente terminar essa coisa de pseudociência envolvida com a parte quântica. Sim. A ideia de levar para a pseudociência por causa dessa falta de interpretação, a gente não sabe, por exemplo, onde que ela está presente, porque ninguém vem falar o que é, né? Nessa ideia de mundo das partículas, daria para explicar de forma mais rápida o que seria isso? Porque assim... De forma mais simples? Eu tenho o máximo que dá para simplificar, né? Porque assim, para você entender realmente como é que chega nisso, para você entender como um todo, na verdade a própria física tem isso de forma geral. Se você pega lá as leis de Newton, que são mais básicas, tem essa dificuldade ainda assim. E dá para dificultar mais ainda do que a gente aprende na escola. Mas no caso da física quântica, ela tem como a gente pegar em termos mínimos, que é o seguinte: quando você vai chegando numa escala nanométrica, você começa a precisar não valer exatamente as mesmas leis que a gente tem no mundo macroscópico, no mundo grande, né? Então, o que é nanométrico? Eu sempre falo. Você tem 1 metro. Aí você pega 1 metro e divide em 1000. Tem 1 milímetro. Todo mundo sabe como é que faz a diferença dos dois. Aí pega 1 milímetro. Aí começa a dificultar, né, a ideia. Pega 1 milímetro, divide em 1000. Aí você tem 1 micrômetro. Aí você pega 1 micrômetro, divide em 1000. Aí você tem 1 nanômetro. Quando você chega nessa dimensão, aí você tem que... Não vale mais as mesmas leis da mesma forma. Então as coisas começam a ficar... o cálculo começa a ficar diferente. Você não pode usar as mesmas leis. Por isso que você vai usar as leis da física quântica. Para fazer um paralelo, assim, eu sempre uso o conceito das piscinas de bolinha. Como é que funciona isso? Quando você tem uma piscina de bolinha com muitas bolinhas, ele parece um fluido. Você derrama, você mergulha na piscina de bolinhas, é como se você tivesse um líquido ali mesmo, né? Agora, se você for diminuindo pela metade, diminuindo, vai ter uma hora que você vai ter uma quantidade mínima. Então, a quantidade mínima da piscina de bolinha é 1 bolinha. Se você tentar diminuir aquilo ali, você não vai ter mais. Se você pegar uma bolinha e tentar dividir na metade, você não vai ter 2 bolinhas menores, você vai ter meia bolinha. Então, a quantidade mínima da piscina de bolinha é 1. E é isso que é quantizar. É você pegar e diminuir uma coisa que parece fluida e chegar no final você tem uma coisa só, uma quantidade. Isso que é quantização. Então o pessoal usa um monte de... isso é um salto quântico na sua percepção. O que é quântico? É uma coisa que está relacionada com a física quântica, mas você tem uma quantidade mínima. Ele não sai daquilo ali. Então você não tem como diminuir mais. É por isso que o quântico muda quando você vê ele vê mais a fundo, vê menor. Porque daí você tem que tratar não como uma coisa fluida, uma coisa contínua. Você tem que tratar como uma coisa única, né? Quase sólida ali. Você falou nano, eu já lembrei dos filmes da Marvel que acabam mencionando, tipo, nanotecnologia, ou mundo quântico, né? Daí a gente pensa nos filmes que eles tratam isso. E eu fico pensando, tem alguma verdade ali nisso? Tipo, não sei se você gosta desses filmes, não tem alguma verdade no que eles dizem, tipo, de quântico ali, naqueles universos de filmes, ou... É muito divertido. Tem toda uma... Eles pegam um conceito e jogam. Mas isso daí é uma manifestação artística, né? Você pega um conceito, eu acho legal isso, você pega um conceito físico e você coloca toda uma teia artística em volta disso. Você pegar, por exemplo, lógico, foge um pouquinho, mais ou menos do tema, mas você pegar, por exemplo, o Homem-Aranha 2, que tem o Octopus lá, que vai lá e pega ele tá fazendo fissão nuclear. A forma como ele coloca, o desenho do sistema, tem algum fundamento, entendeu? Tem alguma coisa que você pode tirar dali. É legal para trazer para uma mesa de discussão e dizer assim, isso faz sentido, isso não faz. O braço robótico, ok, é só para o cara ser Octopus. Mas e aquele feixe? Não, tem realmente, se você for fazer fissão, se você fizer um feixe de luz, você tem que fazer desse jeito de fazer fissão. Ele vai ser naquele ponto, eles estão procurando o trítio. Trítio realmente é usado para isso, porque você tem várias... você tem mais nêutrons dentro do núcleo ali para você conseguir fazer fissão. Então é legal para fazer discussão, eu acho legal para isso. Porque é uma coisa assim,
não é, é real, não é real. Por exemplo, tem o filme, até que você falou dos filmes da Marvel, que não tem... Ele tem uma coisa muito freestyle, assim, muito assim, tipo, faz de qualquer jeito, mas dá pra você trazer pra discussão, que é do Homem-Formiga lá, por exemplo, o Quantum Mania. É só uma brincadeira. Mas é uma brincadeira que você pode trazer. Então não vale como uma referência bibliográfica, mas vale como uma discussão bem saudável para isso. Mas saber que não é física quântica de verdade. É só uma manifestação artística em cima disso. Não, porque a pergunta é, tipo, como eles trazem isso, dá pra pensar se eles, como você falou do Dr. Octopus lá no Homem-Aranha, né? Tipo, se eles estão se baseando aí em cima de algum fato científico pra ter alguma validação que eles estão falando. Então, tipo, o Homem de Ferro, né? A armadura dele surge por nanotecnologia. Será que seria possível fazer isso? Essa parte da nanotecnologia é mais fantasiosa. Tem uma hora que fantasia mais, outra menos. A gente aceita muito pela narrativa, né? Porque a narrativa é divertida e tal. Mas não tem nada que impeça isso. Só seria uma coisa assim, tão avançada que não tem como a gente pensar agora, né? Vamos fazer um exercício mental aqui. Você teria que ter, por exemplo, partículas que têm algum tipo de memória, como se fosse uma molécula de DNA mesmo, né? Que ela tem uma informação própria para qualquer ponto. Então, vamos imaginar que para um ponto da armadura dele lá, ele vai conseguir se comportar como alguma coisa específica, como sendo uma cor diferente, um formato diferente, para ele formar a armadura, por exemplo, né? Vamos dizer que chega a mesma partícula, quando ela está próxima do corpo dele, ela vai ter vai ser mais brilhante, por exemplo, para formar a armadura. E mais perto da parte do olho, ele vai ter vai ser mais translúcido para ele conseguir enxergar. Então, é possível fazer um exercício desse. Não que tenha uma aplicação tecnológica direta, mas você pode imaginar uma partícula, uma nanopartícula que vai conseguir fazer isso. Mas é como se cada partícula fosse um nanocomputador que tivesse propriedades extraordinárias. Então, né, como exercício, não é uma coisa absurda, assim, entendeu? Tem coisas mais assim, magia do que isso. Esse até tem uma brincadeira, mais místico, né? Mas esse tem uma brincadeira científica interessante ali. Sim. E daí tem aquelas histórias, então, né? Quando a gente entra no conceito de física quântica, sou um iniciante, começa a pesquisar, uma das primeiras coisas que vai aparecer, tipo, princípio da incerteza, ou aquelas histórias, tipo, o gato de Schrödinger que aparece. O que seriam esses princípios, esses conceitos? Assim, vamos começar do princípio no seguinte sentido. Para entender, vamos dizer, o fundamento da física quântica, você tem que ter um princípio da física muito claro, do resto da física. Então, para entender a importância e a transgressão da física quântica, dizer assim, nossa, por que ela é tão transgressora, por que ela é tão estranha? Primeiro tem que ficar clara a física clássica, né? Porque justamente a ideia dela é ser diferente da física clássica. Então, uma vez que a gente entende o que é as leis de Newton, o que é o eletromagnetismo, o que é um pouco da termodinâmica, que ela oscila entre os dois e tal, vários pontos ali, né? O que é a ondulatória também é uma coisa muito importante. Então, a partir do momento que você começa a entender isso, e também a base matemática, você tem que entender bem o que é álgebra linear, você tem que entender de ponta a ponta, sem matrizes, operações com matrizes, tudo isso tem que... Para você conseguir entender, vamos dizer, a essência da coisa, tem que ter isso. Senão não funciona. Cálculo diferencial, integral, tem que entender. Porque senão você não consegue aproveitar o que a física quântica tem para dizer. Só vai aceitar, ó, é isso e pronto. Aí vira quase como é que é? Mágica mesmo, né? Você aceita que é assim, você não aproveita a equação, que é a parte mais interessante ali. Mas chegando nessa questão assim, o que são essas questões do princípio da incerteza? Porque assim, a física clássica ela é determinística. Essa partícula está aqui. Essa ponte, ela fica fixa porque esse rebite ele vai ficar nesse lugar. E se bater um vento, ele vai oscilar para cima e para baixo, mas ele vai permanecer nesse trecho, né? Por exemplo, no caso vamos pensar na ponte de novo. Por que ainda assim você tem que ela é montada com base na física clássica? Bater um vento, ela vai oscilar. Então ela vai formar uma onda. Essa onda é determinística. Você sabe que ela oscila até aqui em cima, até aqui embaixo. Então você pode até procurar aquele vídeo lá da ponte de Tacoma, que ela oscila até arrebentar. Então por quê? Porque ela é determinística. Sobe, desce, ela tinha que estar dentro daquela oscilação, extrapolou que ela vai colapsar, né? Então, assim, é determinístico, a gente chama, porque a gente sabe onde está e como é que vai se comportar. O carro, você sabe que se você apertar o acelerador, ele vai,
Se apertar o freio, ele segura. Então, toda a física se comporta dessa forma, a física clássica, né? A física quântica, ela é probabilística. Porque isso significa o quê? Você não consegue determinar às vezes dois valores de uma mesma partícula. A gente fala de partícula porque é o modo como as coisas se comportam, né? A piscina de bolinha. Quando você vai vendo a fundo, no fundo é uma bolinha amarela, uma bolinha vermelha, uma bolinha azul, uma bolinha verde. Então, tudo se junta dessa forma, né? Desde daquele átomo clássico, né? Do elétron, próton, nêutron. Daí você vê que cada um deles tem partículas mais elementares ainda, que é um modelo, né? Só para começar. Mas, então, quando você chega nesse ponto, você diz assim, beleza, como é que é qual que é onde essa partícula está? Ah, não, ela está perto do núcleo, né? Vamos caçar o elétron perto no átomo lá. Tá, mas qual que é a velocidade dele? Não, já não pode dizer. Não, mas então vamos medir a velocidade. Beleza, vamos medir a velocidade. Então, você tem essa informação, você perdeu a outra informação. Isso daí não serve só para posição e velocidade, serve para vários outros pares de coisas na física quântica. Então, se você sabe a energia que uma partícula ganha, você não sabe quanto tempo vai demorar isso. Não, mas agora eu sei quanto tempo vai demorar para ganhar essa energia. Agora você não sabe quanto ela ganha. Então, são duas coisas que você não sabe ao mesmo tempo. Entendeu? Até tem aquelas brincadeiras assim, você sabe a qual velocidade você estava? Não sei, mas eu sei pelo menos onde eu estava, qual era a posição. Então você sabe a posição ou velocidade. Você sabe a velocidade, você mediu uma coisa, você já não sabe outra, você perde a informação. Entendeu? Você tem porque assim, como é que funciona isso? Vamos dizer assim, perder a informação. Se você montar um monte de experimentos com o mesmo elétron para você medir a posição dele, e você mede o primeiro, ele está numa ponta. Aí você mede o outro, está na outra ponta. Aí o outro está na outra ponta, na outra ponta. Se você medir vários, você vai descobrir que esse elétron pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Né? Ele não vai estar exatamente em um lugar. Significa que você tem uma incerteza na posição desse elétron. Né? Então, por isso que tem o orbital lá na química. Porque você não sabe onde está o elétron. Porque se você soubesse, o elétron fica na posição X, outro elétron na Y, outro elétron na... Você sabe, no máximo, o orbital dele. Você sabe que ele pode estar naquele desenho esférico, ou naquele desenho... Como é que os professores da química usam, né? Forma de halteres, forma de não sei o quê. Por quê? Você não sabe onde ele está. Você sabe que ele pode estar mais ou menos naquela região. Se você sabe onde exatamente ele está, você já não tem a velocidade. Você sabe a velocidade, aí você não sabe onde ele está. Entendeu? Então, o princípio da incerteza é isso. É duas coisas que você não consegue saber ao mesmo tempo. Por quê? Porque você não mede exatamente onde está a posição. Você mede mais ou menos onde pode estar aquele elétron. Entendeu? Essa parte da incerteza é difícil justamente porque tem que estar bem claro o que é a posição, o que é a velocidade. Mas o principal é saber o seguinte. Tem duas coisas que você não pode saber ao mesmo tempo. É quase como se você tivesse duas salas em que você sabe exatamente a posição dos alunos de ensino fundamental. Imagina que você está cuidando de duas salas. Aí você chega numa sala, todos os alunos estão sentados. Quem trabalha com ensino fundamental sabe que se você deixar eles sozinhos, vira uma bagunça. Então, beleza, peraí, eu vou sair daqui e vou na outra sala. Você vai na outra sala, na hora que chegou lá, tá uma bagunça. Beleza, arrumou agora. Mas arrumou, o que aconteceu na outra? Bagunçar. Então, você não consegue saber duas coisas ao mesmo tempo. Isso é o princípio da incerteza. Você não tem duas informações ao mesmo tempo. Quando você descobre uma, você perde a outra, entendeu? Sim. É sempre parzinha, né? Tem toda uma matemática em volta disso, não é assim, tipo, do nada. Tem todo um cálculo, você faz maior ou igual, papapá. Então esse é o princípio da incerteza. E isso está relacionado com o gato de Schrödinger, porque é sempre o gato de Schrödinger é uma maneira de você extrapolar o conhecimento, uma informação que é quântica para uma coisa macroscópica. Então funciona, para quem não sabe, né, que se você procurar, você vai encontrar gato de Schrödinger, vai aparecer isso. O Schrödinger, que provavelmente tinha um cachorro, ele fez experimento, né, porque o gato morre no experimento dele, ele coloca ele morre ou não, né, no experimento. Então o que você faz? Você coloca o gato dentro de uma caixa selada que você não pode saber se o gato está vivo ou morto. Lá dentro você coloca um isótopo radioativo, que é só para dizer o seguinte, que se você deixar um certo tempo esse gato lá, ele tem 50% de probabilidade desse isótopo quebrar um certo veneno e matar o gato. Essa é a brincadeira só para gerar uma polêmica. A história não podia ser gato, podia ser qualquer coisa. Então, assim, se você deixar o gato por 1 hora lá, o gato está vivo ou está morto?
Bom, isso depende do isótopo radioativo, que é quântico. Tem uma probabilidade, 50% de sim e 50% que não. Então, se você não abrir a caixa, ele tem uma probabilidade de 50% tá vivo e 50% tá morto. Como é que você faz para saber? Você abre a caixa. Quando você abre a caixa, ele tá vivo ou tá morto? 50% de probabilidade. Mas até o momento de você abrir a caixa, você não sabe. Então, aí tem já a parte matemática que não aparece. Você tem 50% de chance de estar vivo e 50% de chance de tá morto. Você não tem uma coisa assim, antes de abrir a caixa, ele está 50% vivo e 50% morto. Essa se chama de superposição quântica. É quase como se você, quando você, vamos dizer, equivalente a você jogar uma moeda e ela está girando e você dizer assim, deu cara ou coroa? 50%. 50% de chance. Como é que você sabe? Quando ela cai. Aí sim você tem... tem um nome bonito que o pessoal adora usar, que é colapso da função de onda. O que é colapso da função de onda? Quando você mede alguma coisa, que daí essa coisa que tinha uma incerteza, você não sabe se está uma coisa ou está outra. Ela gera uma incerteza, entendeu? A moeda não é isso, mas é um exemplo de como é que funciona essa questão probabilística. Quando ela está girando, ela está... você não tem certeza de como é que ela vai terminar. Quando ela cai na mão, aí ela como se colapsasse a função de onda. Ela estava com uma incerteza total. Quando a incerteza qual que é a certeza que você tem da moeda quando ela está girando? Que ela vai cair. Não, ela vai cair, mas qual que é a certeza se vai dar cara ou coroa? Nenhuma. Nenhuma. Exatamente. O que é isso? Incerteza. Então, o princípio da incerteza é mais ou menos isso. Ela está meio girando, meio de um lado, metade, vamos dizer assim, não é exatamente 50%, mas é 50% de probabilidade de ter cara e 50% coroa. Que a moeda não é quântica. Mas é só para a ideia da probabilidade. Quando ela cai, é o colapso da função. Você mediu, entendeu? Então, a mecânica quântica está relacionada com a medição. E é por isso que o pessoal se apropria da questão de que o observador tem papel em saber o que está acontecendo. E daí essa questão do papel do observador vai fazer com que a pessoa, quando ela mentalize que ela quer uma coisa na vida, ela tem que mentalizar e dela faz acontecer, porque o observador também faz, entendeu? Essa é a apropriação. Você só pega... Eu até queria abrir um parênteses aqui, porque quando estava buscando alguns materiais sobre computação quântica, que é uma coisa legal e real da física quântica, apareceu um material sobre cura quântica. Aí eu falei, vou abrir para ver o que é. Porque tava ali, vou dar uma olhadinha, ver até que ponto vai. Eu achei que eles fossem pegar esse conceito da física quântica e fossem ir até um certo ponto, e daí eu queria ver até onde isso desmoronava. Mas eles simplesmente, nesse material que eu peguei, eles pegam só os termos, energia quântica, tunelamento quântico, e jogam lá e trabalham do jeito que eles querem. Então mal tem o fundamento da palavra, eles só usam as palavras, nem o fundamento eles usam. Tipo, esse paralelo que a gente fez da moeda aqui, eles não chegam nem perto disso, nesse material, pelo menos nesse material, né? Mas a ideia é a seguinte, se tem quântico no nome, desconfie, porque é muito fácil se apropriar do termo, porque você diz assim, tá, mas quem sabe sobre o assunto? É muito difícil encontrar alguém que vai poder explicar alguma coisa, né? E não é que seja uma coisa, assim, é uma coisa difícil, eu não vou dizer que não é, mas é uma coisa assim que dá pra gente separar algumas coisas de uma maneira até simples, né? Se não parte da equação de Schrödinger, que é uma equação importante, pode esquecer, não está dentro da física quântica. Então, acho que eu cheguei mais ou menos uma ideia tanto do gato do Schrödinger, quanto do incerteza, que misturou as coisas ali. Não, depois, assim, não é que eu gosto de física, né? Mas eu entendi porque que falar quando você está estudando física quântica e acha que está começando a entender, pode ter certeza que você não entendeu nada. É porque é muita informação, tipo, é muito complexo, assim, todo o raciocínio pra você chegar nesse ponto. Eu acho que é por isso que vai, tipo, tanto pra contra-intuição, sabe? Por isso que leva pra essas interpretações. Tem algumas, assim, que você já ouviu que faziam sentido? Algumas interpretações mais místicas, assim, da física quântica, que você acha que tinham algum sentido, assim? Já escutou algum? É porque, assim, o que acontece? A física quântica, ela tem a maneira de você trabalhar ela, até experimentalmente, é difícil. Então, mesmo que você entenda ela muito bem teoricamente, porque eu gosto mais da parte teórica, né? Eu sou mais ligado com a parte teórica. Mas mesmo que você compreenda ela muito bem teoricamente, se você for ver um experimento, às vezes você tem que
estudar dias, muito tempo para você entender como aquele experimento se enquadra na parte teórica. Então, assim, é quase como se você tivesse uma caixa fechada, uma caixa de sapato fechada e dizer assim, ó, essa caixa fechada, ela tá lacrada. Você tem que descobrir qual sapato é esse. Ah, qual cor? É um sapato? É um tênis? Dá um jeito. Ah, mas eu posso abrir? Não, você não pode abrir isso. Entendeu? Então essa é a dificuldade. É difícil você saber, você trabalhar, saber o que é. Por isso que é tão apropriado isso. Você faz interpretações sobre a coisa, entendeu? Ou por que tem essa brincadeira que a física quântica, quando você está começando a entender, ela parece que você não está entendendo nada. Porque, assim, é contraintuitivo para o físico que está estudando também. Então, funciona assim. Você aceita um pouco aquele conceito, né? Aí você faz o experimento, e mesmo que seja contraintuitivo, justamente porque é probabilístico, e o físico está muito acostumado com determinístico. Aquela coisa, ó, você calculou, mediu, caiu lá, fez o pêndulo, ele vai fazer com essa velocidade, ele vai fazer né, o lançamento do projétil, vai cair exatamente lá. Não, mas peraí, na física quântica não é bem assim, porque tem probabilidade relacionada. Então, isso deixa meio contraintuitivo. É contraintuitivo para todo mundo, por isso que parece que você não está entendendo. Mas você faz o experimento e ele funciona. Isso que é o mais interessante. Então, você tem interpretações sobre o assunto. Interpretação de, mas isso aqui está relacionado com o multiverso, isso aqui está relacionado com uma questão de ele está no lugar, não está, ele é determinístico, não é? Isso daí teve interações com Einstein, com Heisenberg, com todos os cientistas dessa época, para saber o que está acontecendo, de tão difícil que é. Mas você não precisa nem interpretar necessariamente para você usar. Então, se você tem um celular com LED, que é todos os celulares, é porque justamente a física quântica funciona. Porque o LED só pode ser explicado, só pode ser desenvolvido com base na física quântica. Então, é um dos exemplos, né? Mas tem mais um monte de coisa que só funciona a partir disso. Então, por isso que não tem como você dissociar e dizer assim, não, mas a física quântica ela pode ser interpretada de uma forma, e é por isso que é tão apropriada. Porque, como ela não tem uma interpretação única, direta, que o pessoal abre um pouco, ela fica difícil do pessoal aceitar que, não, então se pode interpretar de qualquer forma, eu vou interpretar de qualquer forma, entendeu? Não, vou interpretar que isso daí é uma luz divina e tal. Ok, mas você não pode dizer que isso daí está dentro do fundamento, porque você não trouxe, não fez um experimento direto. Não, vamos encontrar, porque mesmo que ela não seja determinística, mesmo que ela tenha essa interpretação meio abstrata, ainda assim ela tem uma interpretação probabilística que tem que entender a probabilidade, né? Não é como se ela fosse à vontade de dizer assim, não, então uma coisa que transcende a alma, não, calma lá. Então você tem que, beleza, você vai falar de alma, de aura, ok, então vamos medir isso daí. Tem que ter dados, tem que ter medição, tem que ter experimento, funciona com método científico normalmente, ela não escapa do método científico, né? E tem que ter uma medição. É por isso que, por exemplo, a teoria das cordas, por exemplo, é uma coisa um pouquinho mais complicada, porque ela tem uma teoria, mas ela não encontrou respaldo no experimento ainda, né? E é por isso que ela é mais difícil de chegar nisso. Então, o pessoal podia se apropriar dela e tal, mas o fato é que a física quântica funciona. E por isso que o pessoal diz assim, não, ela funciona, então ela é uma coisa real. Então, se é uma coisa real, eu posso pegar uns termos ali, ler alguma coisa que alguém escreveu e colocar dentro da minha história, porque... Por que não? Mas aí, o que adianta? É a mesma coisa você pegar qualquer ideia, não é um conceito artístico, é um conceito poético que você consegue retrabalhar e rever. Não, ele tem que ter um começo, meio e fim dentro da ciência. E se você não chegou nisso, é pseudociência. Se é pseudociência... não está baseado no método científico, não tem evidência, então... leva com a pseudociência. Você falou do celular, acho muito legal isso, né? Tipo, talvez seja uma ideia mais simples do que a gente pensa quando a gente pensa em aplicação. Você falou do celular. Tem mais outras coisas que estão no nosso dia a dia por causa da física quântica, mas que a gente nem pararia para pensar nisso? O que você poderia citar? Na verdade, assim, a coisa que tal... Na verdade, se a gente só pegar assim, LED, tá em todos os lugares. Porque tem na lâmpada, tem no celular, tem no computador, tem no poste, na rua. Mas você tem, por exemplo, o próprio circuito do celular, que tem os transistores, tem todos os componentes ali, alguns deles têm que levar em conta a física quântica para funcionar. Então, e você vai ter
esses circuitos também vão estar ligados a qualquer coisa, né? Então, por exemplo, a partir do momento que você aciona lá vamos dizer assim, você pega o teu celular e pergunta para a IA, o que aconteceu? Por que tal coisa acontece assim? Isso daí, o teu sinal vai para a torre de telefone, que você precisa de componentes eletrônicos, que vão usar algum fundamento da física quântica. Isso vai lá para o servidor, vai dar uma voltona, né? Vai lá para os servidores da IA, vai lá, e isso daí também precisa, tem circuitos, tem servidores que também vão usar. Então, na verdade, qualquer coisa relacionada com eletrônica, então se você, o exercício é o contrário, diz assim, ó, faz o seguinte, tira tudo que tem de eletrônico, que você usa todo dia, e diz assim, o que dá para fazer sem eletrônica? Né? Daí, então você já elimina isso. Daí, bom, não, beleza, o que não é eletrônico? Então, as lâmpadas são eletrônicas, também tem que tirar. Aí você tem que olhar para... tem alguns tipos de materiais que também vão usar isso. Por exemplo, tem nanomateriais usados nas películas dos óculos para fazer esse antirreflexo, que você tem que ter um fundamento, você tem que ter um estudo em cima da física quântica para você fazer essa película e ela aderir no policarbonato, né, do óculos e não refletir a luz, ou absorver a luz. E como é que faz? Aí você tem que ter um conhecimento dentro da física quântica para chegar no material, para chegar nisso. No policarbonato, como é que faz? Também tem que ter. Né? Se você não tem o fundamento químico ali que vem desse momento da física quântica, você não consegue entender como é que esse material vai aderir, ou ele vai ser fininho desse jeito. Né? Então, só aí a gente já tem tudo que está no relógio, no óculos, no carro mesmo tem tanto componente eletrônico, ou os tipos de fluidos que tem ali, né? Os fluidos sintéticos, principalmente, eles são desenvolvidos. Você tem que ter um fundamento nanométrico ali para você ter um aproveitamento melhor. E para você ter o nanométrico, você tem que ter um fundamento quântico ali, porque senão, fundamentos na física quântica, senão você não consegue chegar no refino necessário. Lógico que eu estou falando aqui de uma maneira que dava para a gente fazer um podcast para cada coisa dessa que eu estou falando. Né? E ainda ia faltar tempo. Mas só para dar umas coisas assim que, se você tirasse tudo que não dá para fazer, se você pegar a parte de materiais e de eletrônicos, você tira tudo e só falar na minha área, né? Se falar em outras áreas, é mais ainda. Legal a parte da aplicação. Realmente, né? Tipo, falta a gente saber o conceito pra gente entender que, ó, tá presente aqui, ó, tipo, tá aqui agora, entendeu? É bem legal isso. E o que teria, tipo, você sabe, alguma coisa, tipo, que vai ter ainda? Ou que tá vindo, algum estudo que estão fazendo, que é relacionado, que vai... Tem coisas, principalmente em materiais, então vai ficar cada vez mais fino, cada vez mais rápido, cada vez mais... Por quê? Porque se você só pegar só materiais, já dá isso, né? Porque os materiais eles vão chegando num ponto em que você vai tendo mais refino, e para ter mais refino você tem que ter esse controle mais... Você tem que levar em conta a física quântica, porque é como se você estivesse trabalhando com coisas cada vez menores. E para ter essas coisas cada vez menores, você tem que ter tem que levar em conta, mas se você diminuir isso daqui, e se você não levar em conta a física quântica, ele não vai funcionar da mesma forma. Então, só desses materiais você pega todos os eletrônicos. Então, você pega o computador quântico, por exemplo, que é uma coisa que é nova, né, que o pessoal está falando, e isso daí vai ser muito rápido. Eu estava vendo uma notícia hoje, inclusive, que o computador quântico pode causar um colapso nas criptomoedas, por exemplo. Porque a criptomoeda está baseada no processamento dos computadores atuais. Então, se você mudar repentinamente esse processamento para um computador quântico, que é o que tende a acontecer, você perde a validade da criptomoeda. Na hora. Porque a criptomoeda está relacionada com isso. Porque o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar usando o processamento e gasto de energia para você usar um sistema criptografado para dizer assim, isso vale alguma coisa. E você vai acumulando esse sistema válido. Né? E se você fizer alguma coisa que processa muito mais rápido, o que acontece? É como se você fizesse assim, o ouro é muito valioso. Mas agora eu criei uma máquina aqui que transforma ferro em ouro, né? Quase como se fosse uma alquimia, assim. Transforma o ferro em ouro, ou areia em ouro, de uma maneira muito rápida e barata. O que acontece com o preço do ouro? Vai despencar, entendeu? Então, mais ou menos essa ideia da criptomoeda e do computador quântico. Eu li e daí, poxa, é interessante esse conceito, porque liga essas duas coisas que estão bem em voga, bem conhecidas. Algo que vai vir ainda, no caso, né? Mas, muito legal, assim...
digamos, né, que a gente está falando aqui para vários acadêmicos de várias áreas, né? Então o pessoal da Humanas, acho que a Humanas não tem tanto interesse em física, por exemplo, não todo mundo. Tem algum filme ou série que você poderia citar que, tipo, tenha relação com física quântica, que você acha que seria legal para entender, assim? Você a gente recomendar pra galera? Olha, o meu medo é que você chega e fala assim, ó, isso é legal, mas daí você chega e você vai assistir assim e vai dizer assim, nossa, mas isso é isso então? Não, calma, tem muita liberdade artística. Como eu falei, o filme do Homem-Aranha é uma coisa legal, traz um aspecto da física quântica, mas ele tem muita liberdade artística. Então, a maioria dos filmes vão ter liberdades artísticas e para você entender, se uma pessoa, vamos dizer assim, totalmente leiga, que você, eu quero entender um pouco mais sobre física quântica, tem que ler mesmo sobre textos de divulgação científica inicialmente, né? Pessoas que são da área e dizem assim, ó, isso daqui é verdade, isso aqui não é, e vai lendo aos poucos. É uma coisa que às vezes você vai ter que aceitar um pouco a ideia para depois você começar a realmente compreender. Né? Mas, por exemplo, vamos fazer um paralelo na arquitetura. Para você ter agora vamos entrar na tua área. Me corrija se eu estiver errado. A ideia do painel solar vai ter que ser uma coisa futuramente, agora, né? Agregada ao conceito da arquitetura, não vai? Sim. Então, você tem que ter, por exemplo, agora você que me diz, você como autoridade, você vai me dizer se você tem que ter um telhado já imaginado, ou uma parede, ou uma face de um edifício já projetado para ser um painel solar harmoniosamente colocado ali dentro da arquitetura. Né? Não pode ser uma coisa... Porque se você coloca de qualquer jeito o painel, ele vai ficar feio. Né? Você tem uma questão estética ligada à arquitetura. É isso? Agora eu só estou pisando... Tem a precisão também, né? A face, a orientação, tudo isso vai influenciar. Então isso daí está relacionado tanto com a arquitetura quanto com a questão física, ali, né? Ou da engenharia também. Então, assim, a partir do momento que você cria painéis que têm uma aparência diferente, uma estrutura diferente, isso afeta também a arquitetura. Então, por exemplo, antes de ter painel, você não tinha essa preocupação, mas agora você tem. E se você criar um painel que, em vez de cor só azul, que é a cor padrão dos painéis, você tem painéis de cores diferentes, isso afeta a arquitetura? Então você tem um sistema que está relacionado diretamente com a física do sistema, que é a cor. Por que a cor é diferente? Porque tem uma onda que vai refletir de outra forma. E por que isso afeta a arquitetura? Afeta a arquitetura por causa disso. Porque isso vai afetar a aparência. Você tem uma telha que já é uma telha que já é vermelha e ela tem ela tem uma aparência mais agradável. Não sei se é o termo técnico, mas ela tem uma aparência mais agradável, mas ela... Por quê? Porque ela é um painel solar que é vermelho, que era uma coisa que não tinha antes, entendeu? O próprio LED, o LED, isso é uma coisa que entra diretamente. Antigamente você não tinha LED azul, isso não permitia ter LED branco, porque para ter o LED branco você tem que ter o vermelho, o verde e o azul, juntos para fazer o LED branco. Então você não poderia fazer nenhum sistema, nada visualmente bonito, que tivesse uma luz branca, que tivesse baixo consumo, porque você não tinha um LED branco, porque não tinha um LED azul. Por que não tinha o LED azul? Porque você tem, para o LED funcionar, você tem que ter um estímulo para o elétron subir uma camada lá da química. Então ele sobe uma camada e dá um tempo, dependendo esse tempo é determinado pela probabilidade dele cair. Quando ele cai, dependendo da diferença de altura, né? Da diferença de uma camada para outra, né? A diferença de energia, ele emite ou vermelho, ou emite verde, ou emite azul. Entendeu? Então você não tinha esse material em que tinha a altura certinha do LED cair, para emitir uma luz azul. Quando você chegou na luz azul, você conseguiu o LED branco, você consegue ter uma estrutura, vamos dizer, uma aparência visual agora com luz branca. Você tem painel, você tem aquele painel grande, por exemplo, no estádio, para você mostrar um telão. Então isso você não tinha antigamente e agora tem. Por quê? Porque em algum ponto você tem uma molécula lá que agora ela tem uma altura certinha que o elétron cai e você tem luz branca. Entendeu? Entendi. Já que... então a gente vai ir para essa parte mais dos teus científicos, né? Não vamos falar dos filmes. Você falou agora da arquitetura, agora eu me empolguei. Não, você conseguiria, tipo,
Dá para fazer uma analogia entre as duas áreas, tipo física quântica e engenharia civil, por exemplo? Daí para fazer alguma coisa assim? Ou aplicar, por exemplo, ter alguma aplicação? Você poder Além na engenharia civil, por exemplo, na engenharia de estruturas. Você tem, por exemplo, países que têm problemas sérios com terremotos. E isso está ligado com a elasticidade a elasticidade dos materiais de construção. Então, se você conseguir fazer uma estrutura, um cimento mais elástico, você tem menos problema, né? Isso, lógico, grosso modo, né? Tem todo um negócio em volta disso. Mas um cimento, como é que é? Uma argamassa para montar o cimento mais elástico consegue. E como é que você consegue fazer isso? Você faz um desenvolvimento com nanomaterial, e esse desenvolvimento do nanomaterial vai levar vamos dizer assim, a materiais que vão conseguir resistir mais a isso. Entendeu? Esse é um exemplo, né, que você pode colocar. Ou se você pensar, por exemplo, em sistemas, janelas que refletem melhor a luz e aquecem menos, então você tem menos gasto de energia, então você tem diferentes formas de você construir sei lá, com um painel, com janelas diferentes que você vai precisar refrescar menos. Então você tem menor gasto de energia, por exemplo, com ar-condicionado, porque você tem a janela que entra menos calor, porque você tem um material específico ali em cima. Eu estou falando mais de material porque é mais a minha área, né? Materiais, mas a ideia é essa. Ou, por exemplo, entrando um pouco na elétrica, você tem supercondutores que vão diminuir o gasto de energia com condução, porque qualquer sistema elétrico, eletrônico, tem perda por causa da condução. Mas se tem um supercondutor, como é que isso funciona? Né? Como é que isso vai gerar um gasto menor? O supercondutor também está ligado por exemplo, no urbanismo, já que a gente está entrando nessa área, você tem lá os trens de levitação, tem que usar supercondutor, porque eles têm como é que chama? Eles funcionam com uma repulsa magnética. E essa repulsão, ela só vai ter com o supercondutor, porque com o ímã normal isso não consegue ter. Tem que ser uma força muito intensa. E para isso você tem que ter o supercondutor. Eu estou falando mais do supercondutor porque você dá na minha tese de doutorado. Então, se quiser dar uma olhadinha, tem alguma coisa talvez seja alguma coisa para ser aproveitada. Legal. Assim, eu acho que daqui a pouco vai dar o tempo. A gente tem dois tópicos de conversa hoje, né? Mas assim, eu gosto muito dessa parte de filme, né? Jurassic Park eu acho que tem a melhor representação de um cientista que dá pra gente ver. E tem o Dr. Malcolm, ele fala tipo, não existem versões da verdade. Acho que é teu dever como cientista, né, sempre fazer essa orientação. Então, para finalizar aqui o tópico da conversa, quais são os riscos da gente fazer, por exemplo, essas analogias sem, né, o método científico, né, ou levar essas interpretações equivocadas? A física quântica não pode ser aplicada em qualquer área. Quais são os riscos da gente levar essas interpretações assim? No modo geral, não só física quântica, mas assim, de modo geral, quando a gente não leva. Assim, essa é uma palavra muito importante, que é analogia. Analogia você pode fazer. A gente fez analogia aqui com a moeda. A moeda não é quântica. Mas a gente fez uma analogia para entender o que é probabilidade. Entendeu? Então, a analogia dá para você... a velocidade é como se fosse isso, a partícula é como se fosse isso. O pessoal fala, é como se você jogasse várias vezes uma bolinha numa parede e uma vez ela atravessasse a parede. Isso o pessoal faz muito, né? Porque é uma maneira de você colocar vamos dizer assim, o conceito de uma coisa que não dá para observar numa coisa mais do dia a dia, né? Então, a analogia pode ser feita. Essa é a diferença de você utilizar os termos para você justificar a tua narrativa, qualquer que ela seja. Porque dá para você justificar de qualquer forma, né? Então, o que você faz? Você estica o conceito científico do formato que você quiser para justificar aquilo que você quer. Aí você não está fazendo uma analogia, você está dizendo assim, a física quântica diz isso, então a minha afirmação está correta. Tá vendo? Você só faz uma ligação frágil ali só para dizer, então você não... É o contrário que você tem que fazer. Você tem que dizer o seguinte, bom, eu tenho uma afirmação, eu vou fazer um experimento para ela, para daí encaixar na física quântica. Ou né? Então, beleza, então vamos fazer o experimento. Joga isso, método científico, vamos ver medir várias vezes, vamos mandar para alguém, que esse é a análise de pares, né? Aí a gente pode fazer um podcast só sobre método científico, né? Joga para outra pessoa vai replicar em outro lugar. Deu certo, funcionou? Então, beleza. Isso a gente pode agregar na ciência agora, né? Aí esse daí está dentro do método científico. Agora, não você
pensar só o que você precisa daquilo ali, porque é uma coisa difícil, e você coloca ali e diz assim, não, isso é uma coisa... Agora isso é uma coisa verdadeira, né? Então isso é o contrário. Agora, fazer analogia a gente faz, sabendo o que é uma analogia, né? Então você sabe que a física quântica é como se fosse uma moeda que gira. É como se fosse. Não é uma moeda que gira, entendeu? Então essa que é a diferença dos dois. Eu falei por causa, né? Eu falei a analogia, eu tava falando, tipo, por exemplo, dos travesseiros quânticos que eu falei agora há pouco, né? Eu tava me preparando para esse episódio, pesquisando algumas coisas. Cada vez que eu abria, aparecia física quântica e espiritualidade. Deixa eu falar, meu Deus, ficava meio preocupado, assim. Enfim, obrigado, né? Foi bem legal, assim. Eu acho que deu pra dar uma esclarecida na ideia, tipo, porque é complexo mesmo. Mas deu pra clarear algumas ideias do que é. Até para saber onde não é aplicado, onde é. E também que, às vezes, é mais simples do que a gente pensa, quando a gente pensa, ó, tá aqui no celular agora, a gente nem lembra disso. Agora, começando outra conversa. O senhor é diretor do projeto, né? E a gente fez esse projeto de extensão, a gente começou lá em abril, e a gente nem tinha muita ideia de como ia conduzir o projeto, né? Eu lembro que, quando começou agosto ali, a gente falou do calendário, a gente tinha uma meta de, no máximo, 5 episódios. Talvez 7, mirando alto. E esse é o episódio 10. Então, a gente saiu, assim, da meta que a gente mesmo tinha feito. E foi uma aventura, assim, aprender a fazer todas essas coisas, né? E eu queria perguntar do senhor, o que o senhor achou, assim, de conduzir esse projeto, né? Como foi para você conduzir? E se lá em abril, quando você começou o projeto, você tinha ideia que esse projeto ia tomar a proporção que tomou? É interessante. Primeiro eu vou explicar como é que eu cheguei na ideia de fazer o projeto. Na verdade, eu gostava muito da ideia de podcast, já tinha pensado em fazer alguma coisa isoladamente antes e tal, sozinho e tudo. Mas aí acabou, não vi muita motivação, e daí quando a gente faz sozinho também não é muito interessante, né? Isso, né, por conta, eu mais alguns amigos e tal. Mas daí o que aconteceu? Quando eu começava a andar nos corredores aqui, da Unicesumar, eu vi assim, aqui é uma instituição que tem várias áreas diferentes, né? Tem saúde, tem a parte de engenharia, tem gestão, tem a arquitetura, que ela pega várias áreas, né? Então, assim, eu achava legal que eu andava Às vezes eu andava pelo corredor e eu via sei lá, uma sala falando sobre citologia, outra falando sobre como é que é a estrutura de pontes, daí outra estava falando como é que funcionam os materiais dos dentes, que o cara vai fazer obturação, e outro falando sobre, sei lá, enfim, como é que é a história do século XIX. Nossa, mas é muito interessante, porque tem várias coisas, é tanto conhecimento que as pessoas têm aqui, né? Tanta coisa rolando de um lado para o outro, que seria legal trazer isso, né? Daí, como eu tive a ideia do podcast, eu pensei, vou trazer, vamos ver se a gente consegue trazer os professores mesmo para falar aqui, e as pessoas de fora também, né? E eu vi que, eu achei legal que o projeto ele começou lento, né? Achei legal não, isso não foi legal mesmo. Começou lento, meio que assim, eu não tinha ideia de que tanta gente ia aparecer, e daí eu fiquei, meu Deus, como é que vamos rolar isso? Como é que a gente vai juntar as coisas? Como é que eu vou gerir isso e tal? E isso foi rodando, né? Daí o pessoal foi começando a fazer a gestão, né? A própria Maria foi fazendo a gestão de várias coisas, as outras pessoas, então começou a vir, não, apareceu o microfone, apareceu o computador, apareceu sala, tem sala, não tem sala mais, né? Então a gente foi se organizando à medida que deu, né? E é legal que assim, como isso foi tomando, mas isso eu já tinha ideia do que ia acontecer. Porque assim, eu sempre penso, não, vamos deixar tudo bem perfeitinho para começar. Se você for deixar perfeito, nunca vai começar. Vamos começar do jeito que dá, vamos trazer, que é o mais importante, que é trazer o conhecimento das pessoas. Então, trouxe os professores de várias áreas ali, né? A gente falou do direito, a gente falou de farmácia, a gente falou de arquitetura, principalmente, né? Falou até de atlético. Aí isso é legal, que foi uma coisa que eu nem tinha imaginado, que era o pessoal das atléticas que veio, trouxe as informações, o pessoal dos projetos de extensão, né? Que trouxe o projeto famoso aqui dos carneirinhos ali Inspira Chip e tudo. Então, trouxe coisas assim que eu nem imaginava e tal. E o pessoal foi empolgando e tudo, daí isso foi trazendo uma coisa que eu nem esperava, porque até metade do semestre a gente não conseguiu se organizar, né? E daí depois foi trazendo, e a gente teve os percalços no caminho, né? Mas o que acontece, como é que faz, como é que não faz, aí está difícil, como é que faz, aí ficou sem sala hoje, onde é que a gente vai? Mas mesmo assim a coisa foi rodando, e daí tomou uma proporção que a gente nem imaginava.
né? Vários alunos chegaram do nada, assim, falando, ô professor, você que é o professor Os professores mesmo. Nossa, que legal. Professores de outras áreas, professores da fisioterapia esses dias falando, professor, ou da estética também. Professor, já ouvi falar desse podcast e tal. Aí falar, o projeto é teu, que legal e tudo. Daí trazer, né? A gente vai trazer as pessoas, né? A gente descobriu coisas novas que a gente poderia fazer, né? Então, assim, como é que alguém da arquitetura pode fazer fazer entrevista com o professor do direito? A gente não pensava nisso no começo e ficou bem legal, porque eu acho que essa daí foi um que ficou mais legal, porque trouxe bastante coisas que... Acho que essa que é o mais interessante. Justamente, eu acho que o meu principal objetivo era a gente colocar vamos dizer assim, ligar essas áreas que às vezes não tem nada a ver. Então, assim, por exemplo, esse papo de hoje chegou à conclusão, trouxe coisas assim do tipo, nossa, como é que a arquitetura pode se valer da física quântica? E ela tem isso, entendeu? Então, a ideia é justamente a gente seguir isso no próximo ano e trazer cada vez mais isso. Quanto mais a gente puder... Trazer mais temas, assim? Trazer mais temas, mais interseção dos temas. Eu acho que a riqueza está nisso. Porque você chegar e falar assim, a pessoa vai falar só sobre isso. Beleza, aquilo vira uma aula, vira uma coisa... Porque tem muitos canais, que falam assim, vamos falar sobre o tema. Mas e quantas pessoas falam sobre... alguém do direito falando sobre... como é que isso tem a ver com a física quântica? Tá, mas tem relação? Tem analogias? Né? Isso é uma coisa que me deu muito medo, porque isso é uma coisa que surgiu das discussões, a gente trazer a conversa do professor de direito, num professor de direito, a gente estava conversando sobre como isso tem relação, como isso é parecido com a física quântica. Mas isso é uma coisa muito perigosa, porque as pessoas podem dizer assim, não, direito quântico. Não existe, é uma coisa assim, pelo menos a princípio, né? Mas é uma coisa que a gente pode trazer como uma analogia, né? Isso que é importante pensar. Mas, mesmo sendo perigoso, né? Porque as pessoas podem ter interpretações erradas. Mas isso que eu acho mais legal da gente fazer. É esse contraste. Chegar assim, como é que as duas coisas podem se ligar, né? Você ter um episódio em que você tem uma aluna da enfermagem, um aluno da arquitetura conversando com um professor sobre Vicimbetes, que é uma parte que está ligada com a psicologia, e relacionado com a neurociência, isso é a riqueza, entendeu? Esse crossover que a gente tem das coisas. Sim, foi realmente, né? E foi um belo de um aprendizado, porque durante o projeto, eu lembro do primeiro episódio, a gente tinha aquele tripé, um celular, esse microfone e um sonho de fazer isso aí dar certo. E a gente estava muito nervoso lá no primeiro episódio para saber como faria, né? Como que a gente vai conduzir. Meu Deus, vamos receber um professor, será que vai dar tudo certo? E durante o projeto foi de grande aprendizado para todo mundo. A gente precisa disso. Daí, beleza, a gente precisa de uma pessoa para postar isso. A gente vai precisar de alguém para cuidar da gravação. A gente precisa editar áudio. Eu, por exemplo, editar áudio, aprender a melhorar o áudio, eu aprendi ali no 5º episódio. Então, foi até ali aprendendo manualmente como fazer. E foi buscando cada vez mais pessoas e a gente foi aprendendo o que precisaria, para gerir o projeto, né? Para administrar tudo isso, parecendo quase uma empresa, né? Então, foi bem legal essa parte. Eu não sei como é que você vê isso, mas, pra mim pareceu realmente, assim, foi um grande aprendizado de aprender o que a gente precisa para cada coisa, buscar cada coisa. É uma gestão de projeto, né? Então, você tem um projeto grande. Como é que você faz acontecer? Eu posso fazer tudo? Será que eu consigo fazer isso? Consigo... isso é uma coisa que você aprendeu, né? Sim. Você não pode... eu quero gerir, eu quero editar, eu quero tratar o áudio, Meu Deus do céu. Beleza, você aprendeu mais do que... Você aprendeu muita coisa. Mas, ok, agora, no próximo ano, vamos começar a ajeitar, vamos fazer capacitações, vamos trazer coisas do tipo, montar grupos de execução de tarefas, né? Então, para quem que já é da instituição e está ouvindo, diz assim, poxa, eu gostei dessa ideia. Ano que vem a gente vai fazer essa separação. Então, no começo, lembra que a gente estava assim, mas o que eu posso fazer? Ninguém sabia. Eu também não sabia, né? Vamos ver o que dá. Mas eu sabia que tinha uma hora que ia engrenar alguma coisa. E engrenou, né? Então, assim, trazer o pessoal agora, quem está escutando, pode se interessar e trazer assim, não, mas como é que eu entro? Não, e até eu queria trazer exemplo da Maria Fernanda, né? Ela é uma aluna que não conhecia diretamente ninguém do projeto, entrou, se integrou, estava trabalhando, estava fazendo as coisas e tudo mais. E isso, eu acho que ela é legal porque ela é um exemplo de que você
tá interessado, acha legal, vamos colocar no projeto, né? Lógico que não tira o mérito dos outros, não é isso que eu tô falando. Mas ela é um símbolo de que você não precisa... não, mas eu não sei, eu não conheço ninguém. Não, a gente vai colocando, né? Sim. De várias áreas, qualquer área a gente pode integrar, a gente vai trazer para fazer esse projeto funcionar para o ano que vem, né? Quase como um convite pro pessoal. Sim, eu convido, se eu manjo mais de fotografia, pô, a gente precisa de alguém pra foto, manjo mais de edição, equipe de edição precisamos. Mas, assim, foi muito bom. Eu gostei. Obrigado por toda a orientação, por abrir o projeto, né? Daí também, agora daqui a pouco a gente vai agradecer a equipe de produção, mas valeu pela orientação no projeto. Foi bem legal fazer e foi uma experiência nova e aprender tudo isso. Então, valeu. Não, eu vou aprendendo também um monte de coisa, né? Não é só vocês que aprenderam, aprendi. A gestão do projeto de extensão já foi uma coisa que foi complicada, eu aprendi bastante coisa. No próximo vai ser bem mais simples. Muitas coisas já vão estar bem definidas, né? O que a gente pode, o que não pode fazer, o que a gente pode... O que eu posso, o que eu não posso fazer, o que eu posso pedir, o que eu não posso. O que eu posso distribuir, né? Cada atribuição de cada pessoa, isso é uma coisa difícil de fazer. Mas é como você falou, que isso que é mais legal, é como se fosse uma empresa mesmo. Então, é como se fosse uma mini empresa que tem os seus percalços. Lógico, não tem vamos dizer assim, uma meta muito ambiciosa, dizer assim, mas tem que ganhar dinheiro, tem que ter Mas ele tem que ter o projeto, tem que ter visualização, tem que ter um produto que a gente vai ver, né? E esse produto pode ser que, mais para frente, ele vai gerar até um retorno mais interessante, né? Uma visibilidade, uma coisa que eu acho que vai trazer, que é bom para todo mundo, né? É bom para a edição, é bom para vocês, é bom para mim, é bom, né? Todo mundo e ainda ganha horas, né? Horas complementares. Ganha Horas complementares não, horas de extensão. Sim. Mas e o objetivo principal, né? Trazer o conteúdo acadêmico mesmo de várias áreas. Eu acho que a gente sempre falou desde o começo, quando a gente estava fazendo as entrevistas pelo campus também, a gente sempre buscou, a gente sempre falou, a gente quer trazer vários cursos e unir tudo num lugar só. Era sempre essa a ideia principal. Então, e veja como expandiu, né? Tem as entrevistas pelos campos, teve veterinária, atlética, teve direito, teve engenharia de software, teve arquitetura, teve de monte, eu acho. Teve psicologia também, enfermagem. Então, teve um monte de... A gente conseguiu trazer várias áreas diferentes para uma primeira temporada. A gente saiu do que a gente estava mirando. E acho que é tudo mérito de toda a produção, assim. Todo o trabalho em equipe que a gente fez. Sim, isso que ficou mais legal, toda a equipe colaborando com todo o processo, né? Tem nem mais o que falar do pessoal, porque na verdade o próprio podcast é o resultado disso. Não, fica perfeito, porque a gente tá realmente aprendendo, né? A gente tá tateando e dizer assim, não, tem coisas aqui que dá pra, como você falou, até o 5º episódio vai estar de uma forma, depois vai estar melhor, mas isso que é legal. O conhecimento tá ali, o objetivo principal, que era trazer esse conhecimento para as pessoas, para que todo mundo conseguisse discutir, conseguisse abrir mais a visão, né? Porque a ideia é justamente trazer a universidade para as pessoas, né? Porque a universidade, a etimologia da palavra é de universo, né? Para você abrir o universo da pessoa. Para você não olhar que hoje, não tanta situação em que as pessoas se afastam da universidade e veem como uma coisa, sei lá, que se fecham para isso, né? Então trazer para as pessoas, isso é uma coisa real, uma coisa que as pessoas têm que conhecer bem, têm que entrar, tem que se integrar junto, né? Então, por isso, essa é um dos objetivos que eu acho que a gente cumpriu de uma maneira bem legal. Sim. Agora vamos agradecer a equipe. Primeiro, obrigado por aceitar, né? Fazer a conversa aqui de física quântica, terminar com o assunto das exatas. Obrigado por aceitar. Foi um papo muito legal, né? Foi uma conversa bem legal, bem interessante. Então, é isso. Senhor, obrigado, pessoal, né? E agora vamos chamar a equipe. Tudo bom, pessoal? Eu queria agradecer vocês todos a estarem aqui assistindo esse nosso último episódio. Eu tô aqui com parte da nossa equipe, que vai aumentar muito no próximo ano, no ano que vem, né? Então, não esqueça de entrar nas nossas redes sociais lá com na.onda do campus, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no TikTok, todas as redes que tiver lá, né? Então, valeu! Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu! Valeu, gente. Até!